Alerta Geral. Bate-papo político. Com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h19. A gente abre o bate-papo político para falar sobre eleições 2020. E saiu a primeira lista do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, TCE, sobre ex-gestores ou atuais gestores que têm contas desaprovadas e estão de olho nas eleições deste ano. Esses ex-gestores ou gestores de contas públicas entram na lista de inelegíveis, como conta direto da redação, o jornalista Paulo Edson. De acordo com a última deliberação realizada pelo plenário do Tribunal de Contas do Estado do Ceará em 14 de julho deste ano, 3.040 gestores não tiveram as contas aprovadas. Com isso, podem ficar inelegíveis de acordo com a Lei Complementar 135/2010, mais conhecida como Lei da Ficha Limpa. Após terem as contas julgadas irregulares, a lista com o nome dos gestores, muitos deles tendo mais de uma irregularidade, é encaminhada ao Ministério Público Eleitoral e também à Justiça Eleitoral, que vai julgar a situação de cada candidato, onde poderá ter a inelegibilidade decretada. Alguns desses casos já foram analisados, como é possível conferir através do link disponibilizado pela página do TSE do Ceará, ou então em nossa reportagem no cearagora.com.br. Com informações direto da redação, Paulo Edson para o Alerta Geral. O Paulo Edson falou sobre a lista do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, porque tem também a relação dos ex-gestores ou atuais administradores de contas públicas do Tribunal de Contas da União, TCU, que já está no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, como conta o repórter Wellington Lima. O Tribunal Superior Eleitoral recebeu nesta segunda-feira uma lista com cerca de 7.000 nomes de gestores públicos que tiveram as contas rejeitadas por tribunais de contas devido a irregularidades insanáveis. As informações foram repassadas pelo Tribunal de Contas da União e serão usadas pela Justiça Eleitoral para barrar candidaturas nas eleições municipais de novembro. De acordo com a Lei da Inegibilidade, conhecida como Lei da Ficha Limpa, quem exerceu cargo ou função pública e teve as contas de sua gestão rejeitadas e não há mais como recorrer da decisão, não pode se candidatar a cargo eletivo nas eleições que ocorrem nos 8 anos seguintes após a data da decisão final do Tribunal de Contas. Dessa forma, quem estiver na lista é considerado inelegível. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, fez um alerta aos gestores públicos sobre os cuidados que devem ser tomados com o dinheiro público e pediu que os eleitores pratiquem um voto consciente nas eleições municipais. Com informações do Ceará agora, Wellington Lima para o Alerta Geral. São 7h22. Jornalista Beto Almeida, eu não vou provocá-lo a falar sobre nome de um ou outro ex-gestor ou atual gestor que entra nessa lista suja dos candidatos ou de quem pretende disputar as eleições de 2020, mas, em princípio, está barrado pela desaprovação das contas, tanto no âmbito do Tribunal de Contas da União, TCU, quanto do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que se refere à aplicação de recursos liberados pelo Estado ou administrado pelos próprios municípios. O certo, Beto Almeida, é que o café está sendo amargo para muita gente que é surpreendida com o nome nessa lista. Tem ex-vereadores, tem vereadores, tem ex-presidente de câmaras municipais, tem atuais prefeitos que terão uma dor de cabeça pela frente para explicar aos eleitores e principalmente convencer os órgãos da Justiça Eleitoral que estão habilitados a concorrer novamente à reeleição, mesmo aparecendo lá na lista de improbos, ou seja, porque cometeram irregularidades administrativas e não aplicaram bem o dinheiro do contribuinte. Claro, em alguns casos, Beto Almeida, surgem o que os especialistas da área do direito chamam de atecnias, ou seja, pequenos erros na prestação de contas que levaram esses gestores a perderem as condições de elegibilidade. Jornalista Beto Almeida. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Essa lista dos inelegíveis, Luzenor, ela é aguardada assim, com uma certa, vamos dizer assim, ansiedade, porque ela, na realidade, é uma exigência legal da lei da ficha limpa,
que já está em vigor no país há muito tempo e que determina que os órgãos, né, de fiscalização, os órgãos que avaliam as contas públicas, encaminhem a lista dos gestores que, por exemplo, deixaram de prestar contas dos recursos públicos que administraram ou que geriram mal esses recursos. Não vou aqui dizer que todos os que estão nessa lista do TCE, Tribunal de Contas do Estado, e também do TCU, Luziano, são gestores que de fato desviaram recursos públicos, que roubaram dinheiro público, mas de algum modo ficou, vamos usar esse termo que você utilizou aí, essa atecnia, essa suspeita de que algo não foi bem conduzido no uso desse dinheiro público, dessa verba pública. E aí é que vem o problema, porque isso, na realidade, pode gerar a inelegibilidade por 8 anos do gestor, dele ficar inelegível, lembrando que caberá apenas à Justiça Eleitoral, ao TRE aqui no Ceará, ao TSE em Brasília, caberá a eles definir sobre a elegibilidade ou inelegibilidade desses candidatos. Seja como for, você utilizou o seguinte, para muitos foi um café amargo e para muitos foram pegos de surpresa. Eu não creio, Luziano, que um servidor público, porque colocando o gestor como um homem público que administra verba pública, que se ele estava lá tomando conta do dinheiro, não prestou contas como deveria, que ele seja pego de tanta surpresa. Na realidade é o seguinte, muitos vão tentar aprovar se estiverem candidatos, é bom que se diga, porque essa lista tem esse propósito, evitar que esses gestores repitam esses erros na prestação e na utilização dessas verbas. Então, quem utiliza da verba pública sabe, o dinheiro não é dele, o dinheiro é público. Isso serve também, Luziano, para orientação ao eleitor, para o eleitor identificar quem é quem no jogo, no xadrez eleitoral, quem tem responsabilidade na condução da verba pública, quem usa bem esse dinheiro, e isso vale para vereador, vale para prefeito, vale para qualquer gestor, na realidade, que faça uso dessa quantia que não é dele, diga-se de passagem, é do povo. É uma oportunidade, jornalista Beto Almeida, para você, eleitor, eleitora, fazer esse julgamento que, de forma bem explícita, o jornalista Beto Almeida expõe. Se o gestor passou pela prefeitura ou conduziu uma secretaria ou uma presidência de uma Câmara Municipal ou administrou um órgão público e apareceu ali com improbidade administrativa, ou seja, ele não foi probo na condição, na administração das verbas públicas, cabe a você, ouvinte, eleitor, eleitora, fazer o julgamento no dia 15 de novembro sobre esses homens e mulheres que se propõem a administrar o município ou a representá-los nas câmaras municipais. Agora, se tem essa gravidade. Claro, jornalista Beto Almeida, que em alguns casos os candidatos, os ex-gestores poderão se explicar e convencer a Justiça Eleitoral que não cometeram tantos erros graves, é o que chamam de erro técnico, na interpretação da área jurídica. Não sou advogado para fazer essa avaliação, mas do ponto de vista político, está nas mãos do eleitor, da eleitora, o papel de definir, de decidir sobre o destino do seu município, da sua cidade e não entregá-lo a quem não tem condições, a quem está nessa lista do TCE, do TCU, dos Tribunais de Contas do Estado e da União, com erros graves na administração do dinheiro público, de quem enfrentou denúncias sobre má gestão das verbas que deveriam ser destinadas ao bem-estar da população, ou quem deixou passar ali bem pertinho dos gabinetes as fraudes em licitações que comprometem a lisura na aplicação do dinheiro público. São 7 horas e 28 minutos. Eu nem o chamei, Beto, porque eu esperei você já se pronunciar. São 7 horas e 28 minutos. Vamos entrar na agenda das eleições de 2020, Beto? Vamos lá, Luziano, porque tá afunilando esse calendário. A data final para as convenções terminam amanhã. Mas hoje, por exemplo, nós já temos muitas novidades, muitas indefinições Já a gente entra, Beto Almeida, nessa agenda sobre convenções, porque o Carlos Alberto chega com as informações sobre os últimos 2 dias de convenções, hoje e amanhã. Termina nesta quarta-feira o prazo para a realização de convenções partidárias para a escolha de candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador nas eleições de 2020. Na disputa deste ano, a expectativa da Justiça Eleitoral é que 500 mil registros de candidaturas sejam confirmados em todo o território nacional.
O primeiro e o segundo turno das eleições municipais de 2020 serão realizados, respectivamente, nos dias 15 e 29 de novembro. Pela primeira vez na história, por causa da pandemia do novo coronavírus, os partidos têm a opção de realizar as convenções virtualmente, considerada uma das etapas principais do processo eleitoral. Além de escolher os candidatos que disputarão o pleito, nessa reunião, os partidos também decidem se vão participar da eleição majoritária, prefeitos e vice-prefeito, proporcional, vereadores ou ambas, e sorteiam os números com os quais os candidatos irão concorrer. Para atender às recomendações médicas e sanitárias, além da convenção virtual, será possível digitar a ata, registrar lista de presença, fazer cadastro dos candidatos e encaminhar tudo pela internet para a Justiça Eleitoral. O formato virtual também poderá ser adotado para a definição dos critérios de distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. As legendas devem garantir ampla publicidade a todos os seus filiados das datas e medidas que serão adotadas. Com notícias das eleições, Carlos Alberto para o Jornal Alerta Geral. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. São 7 horas e 32 minutos. Vamos fazer uma pausa na agenda eleitoral para falar sobre um assunto que interessa a milhares de cearenses. O primeiro dia de reabertura das agências do INSS para o atendimento presencial foi marcado por muitos transtornos em todo o Brasil. Segurados chegaram às agências e muitos não conseguiram ser atendidos. A gente vai saber mais sobre a volta das atividades nos postos da Previdência Social no Ceará com o gerente executivo da agência do INSS em Fortaleza, Francismar Lucena. Francismar, seja mais uma vez bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Desde já agradeço a sua presença em atenção aos nossos ouvintes e internautas, que entre eles estão milhares de segurados da Previdência Social que estão precisando da agilidade do INSS no atendimento sobre pedidos de benefícios. Como foi o primeiro dia do atendimento presencial em agências do INSS abertas ou reabertas nesse período de pandemia da Covid-19? Bom dia, Francismar. Bom dia, Luzenor. Bom dia, Beto Almeida. Bom dia a todos os ouvintes de vocês e telespectadores de vocês. Não foi muito, não teve muito sucesso, porque até sexta-feira as gerências, as agendas dos peritos estavam abertas, porque nós não tínhamos ainda chegado à comunicação que eles não iriam comparecer para os atendimentos. Então, as agendas estavam abertas, não tinha agendamento como tem hoje, né? Então, houve um transtorno muito grande com relação a isso. Dizer bem claro, as agendas que estavam previstas para os atendimentos dos técnicos previdenciários foram todas atendidas. Mas você sabe muito bem que a demanda maior, nesse momento, é perícia médica. Então, os anseios da população era perícia médica. Não foi atendido, está tendo um entendimento entre a Direção Geral e a Associação Nacional dos Médicos Federais, para que a gente possa suprir o que eles estão solicitando com relação ao combate e à prevenção do Covid. E nós estamos caindo em campo desde 4 horas da manhã, novamente, com relação a isso. Está tendo vistoria hoje, até quarta-feira, uma parceria em conjunto com os representantes locais dos médicos peritos, doutora Márcia Colares, e com seus representantes, para que a gente possa estar num consenso. O nosso presidente do INSS está atrás de reunião novamente com a direção geral, para que a gente possa retornar às nossas atividades com relação à perícia médica. Vou deixar bem claro, entendeu? Perito médico não mais faz parte dos quadros do INSS. Eles são subordinados ao Ministério da Economia. Então, nós não temos nenhum gerenciamento hierárquico em cima de médico perito. Eles têm as decisões independentes. O INSS, através do órgãos técnicos, achou por bem voltar às atividades, mesmo porque a direção geral, toda a administração central, forneceu todos os equipamentos de EPIs. Não tenho nem dúvida, os médicos, os técnicos estão trabalhando com todos os equipamentos
e proteção necessária. Claro, só vai atender somente o pessoal que está agendado, e só são 4 serviços. Só 4 serviços. E, Francismar, também conosco aqui o jornalista Beto Almeida. Francismar, bom dia. Me diz uma coisa, então, todo o procedimento, porque os médicos peritos alegam, pelo menos isso em vários estados, é de que não há garantias sanitárias, principalmente para o retorno deles. E eu pergunto para o senhor o seguinte, aqui no Ceará, as agências adotaram todos os cuidados para essa questão sanitária de Covid, de combate à Covid? As agências estão realmente preparadas para receber esses segurados e também os médicos peritos nesse atendimento? Olha, as demarcações, álcool gel, barreira acrílica, protetor facial, luvas, látex, papel para enxugar, pia, sabão, tudo isso foi cedido. Nós temos o problema que não faz parte dos requisitos do combate e a prevenção ao Covid. Nós temos 2 agências que não têm fuga, ou seja, o médico tem que ter uma fuga na hora de um possível atentado contra ele. Então, nós temos uma agência aldeota e Messejana que não tem. Só que isso não faz parte do requisito do Covid, não faz parte. E isso aí já vinha funcionando normalmente, a direção-geral realmente não atendeu essa demanda. Por quê? Porque isso é um projeto e, com isso, os médicos foram cooperando em atender. Nesse momento, agora está sendo solicitado. Vai ser impossível essas agências retornarem, presta atenção, se for essa imposição das rotas de fugas, porque isso é projeto, é reforma, então não vai vir. Agora, com relação aos demais itens, todos eles foram cedidos. Ontem mesmo eu fiz vistoria, nós estamos fazendo outra vistoria hoje e amanhã, em conjunto com a perícia médica, para que a gente possa fazer um laudo, um relatório e mandar para a direção-geral. No Ceará, são quantos segurados que precisam dessa perícia para receber algum benefício da Previdência Social? Eu posso dizer que nós temos por dia uma faixa de 300 perícias, só nessas 6 agências. O restante pode dizer porque não estão aptos ainda a retornar às atividades, e mesmo porque não é todas que têm médico perito. Por exemplo, para a gente aqui, mais uma vez, quais são essas agências com atendimento dos serviços de perícia, Francismar? As 6 previstas para fazer o atendimento a Centro, Rua Pereira 383, nós temos na Parquelândia, que é um quarteirão, uma agência bem conhecida, muito antiga, acho que tem mais de 80 anos. Nós temos a Caucaia, região metropolitana, nós temos Messejana, nós temos Fortaleza Sul, que é ao lado da Unifor, e nós temos Aldeota. Então, são as 6 agências. Dessas 6, como eu vou dizer, Aldeota e Messejana não tem rota de fuga. Então, fica a critério do médico retornar ou não, ou então uma decisão da Associação Nacional dos Médicos Federais. Nós conversamos no Jornal Alerta Geral com o gerente executivo da agência do INSS em Fortaleza, Francismar Lucena. Francismar, quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral e vamos continuar levando as informações aos nossos ouvintes internautas nessa área da Previdência Social, a partir dessas declarações dadas pelos próprios representantes do INSS, como também por parte dos segurados que cobram agilidade no atendimento presencial. A você, Francismar, o nosso muito obrigado, bom dia. São 7 horas e o Francismar ainda tem alguma consideração a fazer? Pois não, Francismar? Luzenor, eu não sei, eu não estou lhe ouvindo. O áudio não está chegando a mim. Eu estava apenas me despedindo, agradecendo a você, Francismar, pela dedicação desse tempo em nome dos nossos ouvintes internautas. Nós tivemos problemas aqui ao final da entrevista com o Francismar Lucena, que é o gerente executivo do INSS em Fortaleza.
Mas o que me chamou a atenção, jornalista Beto Almeida, você, ouvinte, internauta, pôde perceber também que o INSS tira de si a responsabilidade sobre o atendimento pelos peritos, que depende aí de uma série de atendimento a exigências. Beto Almeida, se as agências do INSS não estavam preparadas com essa chamada rota de fuga, para, em caso de uma situação emergencial, nos peritos, por que o INSS não se preparou com muita antecedência para estabelecer locais seguros, tanto para os médicos peritos quanto para os segurados realizarem esses exames? Isso chama a atenção do que você está dizendo, Zenô, exatamente porque nós vamos completar 6 meses de pandemia. São 6 meses que as agências do INSS estão fechadas. Mesmo que na pandemia, no auge dessa pandemia, vamos dizer assim, muita coisa não pudesse ter sido feita, como ele falou, por exemplo, essas rotas de fuga que os peritos exigem como medida de segurança para voltar e não necessariamente está vinculada a uma questão sanitária. Mas vamos imaginar, Zenô, que isso em 30 dias, se tivesse preparado a licitação, feito todo o orçamento, daria para ter trabalhado com essa questão para quando reabrisse as agências, elas estivessem em condições de fazer o atendimento. Agora, o que se observa claramente, eu acho que no geral, e aqui não é uma crítica ao Francismar Lucena, não é uma crítica especificamente localizada, é uma crítica no geral, eu acho que cabe ao governo federal, porque na realidade revela um descaso realmente da União, do governo federal, com os aposentados, não é nem só com os aposentados, porque tem trabalhador que está na ativa, que precisa inclusive passar por uma perícia médica, não apenas porque está já a ponto de aposentadoria, mas para justificar isso na sua ausência do trabalho. Para renovar o benefício, para a licença, né? Tem as licenças maternidade, quer dizer, é um desrespeito, na realidade, com o segurado. São 7 horas e 42 minutos, o tempo acabou e você tem muito a falar sobre as eleições, porque o quadro eleitoral ganha novas definições na véspera do encerramento do prazo para a realização das convenções destinadas à escolha dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e a vereador. A terça-feira tem convenções do MDB, do Solidariedade, do PSL, do PSDB e do DEM. O PSDB se antecipou e decidiu que não lança candidato próprio. Quem tem as informações é o Carlos Silva. O evento, transmitido pelo perfil oficial do PSDB nesta segunda-feira, através de uma rede social, contou com a participação dos presidentes dos diretórios municipal e estadual do partido, Carlos Matos e Luiz Pontes, respectivamente, além do candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo PDT, José Sarto Nogueira, e o vice Elcio Batista do PSB. Carlos Matos, que era o candidato tucano à sucessão municipal, abriu a live fazendo um rápido discurso sobre o porquê do apoio à candidatura de Sarto, que recebeu das mãos do PSDBista um documento intitulado Fortaleza Tem Pressa. Nele, observações e sugestões, além das contribuições do PSDB ao longo de um ano, formuladas por diversos agentes públicos, como lideranças comunitárias, políticas e especialistas de áreas estratégicas. Sarto agradeceu o apoio e ressaltou a importância em se ter diálogo na política, mesmo com algumas divergências. O vice da chapa, Elcio Batista, encerrou a primeira rodada de discursos agradecendo o apoio dos tucanos, relembrando os serviços prestados pelo partido tanto no âmbito nacional quanto no regional. Com o novo aliado, a chapa encabeçada pelo PDT terá 2 minutos e 17 segundos a mais no tempo de rádio e TV. Com redação do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. São 7 horas e 44 minutos. O PSL do deputado federal Heitor Freire, jornalista Beto Almeida, realiza também convenção hoje para homologar a candidatura de Heitor à Prefeitura de Fortaleza. Pois é, Luciano, e o PSL diz o seguinte, que a ideia era chegar à convenção e anunciar o nome do vice, ou da vice, porque desde o princípio o Heitor Freire estava dizendo o seguinte, que seria uma mulher. Inicialmente queria, inclusive, pediu ajuda ao vice, ao Milton Mourão, que é do PRTB, para que ele indicasse esse nome. Na realidade, o nome já foi divulgado ontem. É uma cabo, né, lotada no COTAN, no comando, né, tático, e o nome dela é Laurice Sinara.
Ela, como é militar, Luziano, ela pode chegar, por exemplo, ela não precisa estar filiada, é diferente de um civil, por exemplo. O militar, ele pode chegar e se filiar na hora, no próprio ato aqui no partido e já realizar a convenção, que vai ser hoje aqui a partir das 2 da tarde, na Assembleia Legislativa aqui do estado do Ceará. E aí tem um detalhe, quer dizer, Heitor Freire confirma realmente a disposição de entrar para a disputa, porque todos achavam o seguinte, na dificuldade de ele encontrar um vice, como iria ficar? Mas está aí, de última hora, ele vai então levando o nome da cabo da Polícia Militar, Laurice Sinara, que é uma mulher, inclusive, uma das primeiras a completar todo o curso de formação para o COTAR, o Comando Tático Rural, que atua exatamente no combate ao crime organizado pelo interior do estado do Ceará. São 7 horas e 46 minutos. A gente tem muito mais para você, ouvinte internauta, sobre a corrida pela Prefeitura de Fortaleza, com a definição do MDB, que se coliga com Solidariedade em apoio à candidatura de Heitor Ferre. E vamos falar ainda sobre os desdobramentos dos momentos que antecederam a decisão do PSDB em relação à desistência de candidatura própria. E vamos também colocar aqui na pauta as articulações que esvaziaram o palanque da pré-candidata do PT, Luiziane Lins. A gente volta em 3 minutos com o Beto Almeida. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. São 7 horas e 50 minutos, jornalista Beto Almeida. Vamos falar mais sobre eleições. Após um dia intenso de negociações, conversas e articulações, o MDB e o Solidariedade fecharam na noite dessa segunda-feira uma aliança em apoio à candidatura do deputado estadual Heitor Ferre à Prefeitura de Fortaleza. Caberá ao MDB, sob o comando do ex-senador Eunício Oliveira, indicar o nome do candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Heitor Ferre. A coligação MDB Solidariedade fica oficialmente fechada nesta terça-feira em convenções dos dois partidos. Finalmente, jornalista Beto Almeida, o MDB deixou para o último instante. A segunda-feira foi uma tarde de muita conversa, de muita articulação, de muita especulação. Chegou a informação sobre uma possível aliança do PT, da deputada Luiziane Lins, com Solidariedade de Heitor Ferre. Em seguida, Heitor Ferre deu um pulo dizendo que não aceitava ser vice de ninguém e acabou, ao final da noite, fechando esse acordo com o MDB para indicar o vice do Solidariedade na chapa que vai disputar e encabeçada por Heitor Ferre na corrida pela Prefeitura de Fortaleza. Luziano, olha só, nesse calendário das convenções que terminam amanhã, a gente ainda está falando aqui de, na realidade, partidos, de grandes partidos, que ainda não definiram a sua vida. É o caso aí do PT, da ex-prefeita e atual deputada federal Luiziane Lins, que só realiza a sua convenção, dizendo amanhã. Ficou para amanhã ainda também a do Célio Studart do PV e ainda a do PCdoB, que vai ter o Anísio Melo e a Helena Serra Azul, do PCB, que vão ter candidato próprio aí. Agora, isso mostra, eu estou citando aqui nomes da esquerda, Luiziane, falando do MDB, mas vamos lá, por partes. Primeiro você começou a falar o caso aí da adesão confirmada ontem, né, à candidatura do José Sarto, Elcio Batista, do DEM e do PSDB. Ô, jornalista Beto Almeida, você está misturando uma salada várias grande, siglas, né? várias Eu gostaria siglas. primeiro de me concentrar nessa questão do PMDB, do MDB, Então né? vamos por partes, a como diria Jack, coligação vamos de lá. Solidariedade com o MDB dá mais solidez à candidatura de Heitor Ferre, que nesses últimos dias oscilou entre se manter candidato ou buscar uma aliança que o garantisse mais tempo na propaganda de rádio e televisão. Na reta final das convenções, o Heitor Ferre, Solidariedade sob o comando do deputado federal Genesias Noronha, acabou dando um nó, deixou o PT isolado com a candidatura de Luiziane Lins e aderiu ao MDB, que indicará o vice de Heitor Ferre. Então, nesse aspecto aí de MDB e Solidariedade, tem esse viés de maior solidez de uma candidatura que pode passar a se viabilizar a caminho do segundo turno, uma vez que terá recursos do fundo eleitoral e também tempo de propaganda no rádio e na televisão. Na realidade, Luciano, tudo isso está muito vinculado, por isso que a gente acaba misturando essas siglas todas.
E essa demora, por exemplo, no próprio entendimento do MDB, na definição do MDB, como também do deputado Heitor Ferrer, passa, por incrível que pareça, por esta resistência do PT em abrir mão de cabeça de chapa, em fazer as articulações corretas na hora certa. Ora, ainda tinha, Luzenor, petistas com dificuldades de aceitar conversações do ex-senador Eunício Oliveira com a candidata, pré-candidata do PT, a Luiziane Lins. O que aconteceu? Eunício percebeu que se ele também não tomasse uma medida, ele iria ficar isolado no final desse prazo de convenções, iria para a convenção sem definir nada. E aí ele tomou a iniciativa, foi em busca de acertar a vida e acertou a vida com o Heitor Ferrer, dando musculatura política ao Heitor Ferrer, tempo de TV, tempo de rádio. Lembre-se, o Heitor Ferrer é um candidato que costuma surpreender. Em 2012, por muito pouco, o Heitor não foi para o segundo turno e não derrotou o Roberto Cláudio. Depois, também, torcedor, repetiu esse mesmo desempenho. Então, assim, é um candidato que hoje ganha sim, tem o seu potencial, pode vir a surpreender uma campanha. Por que não pode? Pode sim, ele já mostrou que é bom de chegada. Beto Almeida, quero registrar também que houve uma reação logo após às 15 horas, quando o site cearagora.com.br publicou uma reportagem revelando que a pré-candidata do PT, Luiziane Lins, com o pré-candidato do Solidariedade, Heitor Ferrer, estavam definindo uma composição com a possibilidade do Heitor virar vice da Luiziane Lins. A informação caiu nos bastidores políticos, provocou a reação do MDB, que mobilizou Solidariedade, e ao mesmo tempo provocou também uma reação do deputado estadual Heitor Ferrer, dizendo que não aceitaria ser vice de ninguém. E ao final da noite ainda teve outro episódio, Beto Almeida, nas articulações de bastidores políticos. O site cearagora.com.br registrou, na noite dessa segunda-feira, que o presidente da executiva estadual do MDB, ex-senador Eunício Oliveira, recebeu uma ligação por telefone do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tentava demover o MDB da ideia de assumir esse compromisso com Solidariedade. O ex-presidente Lula, pelas informações colhidas pela reportagem do Ceará Agora, queria que o MDB entrasse no palanque de Luiziane Lins, o que Eunício Oliveira respondeu que era impossível naquele momento, uma vez que o MDB já tinha fechado o compromisso com o Solidariedade. Agora a pergunta que não quer calar: quem foi que criou então a dificuldade para que esse acordo se viabilizasse antes, por exemplo, de bater o martelo com o deputado Heitor Ferrer? A dificuldade foi provocada nas articulações com o próprio PT. Na realidade é o seguinte, infelizmente até, eu diria isso, a deputada Luiziane Lins vai ter que se contentar pelo jeito com chapa pura do PT, que é algo que está acontecendo, inclusive, em várias capitais. O PT vai ser marcado nestas eleições pelo isolamento político. Mas esse isolamento político não é só pelo sentimento antipetista, não. O próprio presidente Lula, o ex-presidente Lula, quando deixou a prisão lá atrás, naquele primeiro discurso que ele fez, você lembra disso? Foi exatamente o quê? Ele disse que ia batalhar, lutar para que o Partido dos Trabalhadores tivesse eleições com cabeça de chapa própria nas capitais. E isso criou dificuldades. Isso era previsível, o isolamento está aí. O PT hoje, das 26 capitais mais do Distrito Federal, o PT tem dificuldades hoje em apresentar candidaturas em pelo menos 50% dela, Luiz. Acabou, Beto Almeida. Luciana Barbosa já está pedindo para a gente ir embora. Há 24 horas de conclusão do prazo para a escolha dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Nós já temos um quadro aí com muitas definições. Renato Rosendo é candidato pelo PSOL. Célio Sturda terá candidatura homologada nessa quarta-feira. Heitor Freire terá candidatura homologada hoje pelo PSL. Já temos a definição de candidatura de José Sarto pelo PDT. Heitor Ferrer pelo Solidariedade. Luiziane Lins pelo PT. Capitão Wagner pelo PROS e muito mais no cearagora.com.br. A gente acompanha hoje as convenções do PSL, PSDB, DEM e Solidariedade. A você, Beto Almeida, uma boa terça-feira. Um bom dia a todos, até amanhã.